Nós vamos conversar com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política e integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Satisfação revê-lo. Satisfação é nossa. Folena, ontem a Procuradoria-Geral da República afirmou ao STF que não há elementos que justifiquem a abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro em relação às suspeitas de irregularidades relacionadas ao Ministério da Educação. Bom, nós temos a gravação do ex-ministro Milton Ribeiro falando que o presidente Jair Bolsonaro teria lhe pedido para priorizar os pastores nessa distribuição de verbas. Temos também os encontros inúmeros que foram registrados desses pastores com o presidente da República. Inclusive, ali houve um sigilo inicial e depois, por conta da pressão, acabaram abrindo esses dados. E é bom que se diga, encontros não registrados, muitos deles na agenda oficial do presidente. Temos fotos do presidente com os pastores, enfim. Nós defendemos sempre, né, Folena, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de todo mundo. Agora, o que não pode ter é simplesmente um órgão que é responsável por investigar e o único responsável por investigar o presidente da República simplesmente abrir mão de qualquer tipo de apuração. O Glauco, isso já é algo quanto mais eu vou dizer, nesse governo que está aí, nesse desgoverno que está aí no Brasil, né? O Procurador-Geral da República, escolhido por Jair Bolsonaro, né, ele está ali para exercer esse papel. Né? Não é a primeira vez, não é a segunda vez, só para lembrar a todos, né, a CPI da Covid apurou uma série, né, uma série de indiciamentos, né, fez uma série de indiciamentos contra o presidente da República, contra diversos assessores, militares. Né? A Procuradoria-Geral da República não fez absolutamente nada. Então, um deputado federal, né, Luiz Viana, se eu não me engano, esqueci agora o nome dele, um deputado federal de Brasília, perdão, o Luiz Viana aí, pela citação, não é ele, um deputado federal de Brasília, né, veio a público dizer que deu conhecimento ao presidente da República, né, que tinha favorecimento para determinados grupos para a compra de vacina irregular. Nada aconteceu, Glauco, nada aconteceu. Então, o problema é que o Senado, quando foi a renovação do mandato do Augusto Aras, né, o Senado aprovou. Não era para ter aprovado. Isso foi colocado com toda clareza. Ele mentiu, o Procurador-Geral da República, ao dizer que ele ia ser, né, um agente, né, independente. Em momento algum, o Procurador-Geral da República tem sido independente nesse governo de Jair Bolsonaro. Tem sido um engavetador. Infelizmente, ele não gosta que fale isso, já processou um colega professor da Universidade de São Paulo, né? Mas essa é a realidade, nós estamos diante dos fatos. Né? O que não está se pedindo que seja condenado, não está se condenando ninguém, simplesmente mandar fazer a apuração, fazer a investigação e depois, se for o caso, fazer o processamento. Né? Mas o Procurador-Geral da República, sistematicamente, nada faz contra o presidente da República. Da mesma forma, né, o presidente da Câmara anterior ao atual, o atual presidente da Câmara, né, são mais de 100 pedidos, muito mais de 100 pedidos de impeachment e nada ocorreu, Glauco. Então parece que o país, né, as instituições foram tomadas, né, por um estado de cinismo. Que nós estamos vendo uma coisa, a sociedade está vendo uma coisa e eles não estão vendo outra. Outra completamente diferente. Então, quer dizer, isso é lastimável, né, a situação que nós chegamos no Brasil hoje. Lastimável. Né, porque é um governo que nada fez e nada fará pelo país. Né? Não há nenhum compromisso com a população, não há nenhum compromisso com o desenvolvimento do Brasil, Glauco. E parece que todos nós, né, nós que eu me refiro aqui, né, são os poderes institucionais, totalmente se calaram. Estão calados, completamente calados, nada fazem. Então, isso é muito ruim, né? É muito triste, né, diante de uma Constituição que nós defendemos, né, na abertura em 1987, 88, uma Constituição que era para ser republicana e que, de fato, o republicanismo no Brasil
não ocorreu. Quem tentou colocar o republicanismo no Brasil sofreu as consequências, foram para a cadeia, foram impeachmentados, né, foram caçados e perseguidos. Então essa é a realidade cruel do Brasil, Glauco, infelizmente. E Folena, falando justamente dessa postura republicana, muito se falava em governos anteriores, alguns de estamos tendo aqui um aparelhamento do Estado brasileiro, sendo que aparelhamento mesmo parece que existe hoje principalmente em relação ao nosso sistema de apuração e fiscalização dos controles dos atos dos executivos. Nós vimos, por exemplo, diversas trocas sendo promovidas em cargos de direção, cargos-chave da Polícia Federal durante todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Temos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que sequer estava na lista tríplice do Ministério Público, né? Sendo que nos governos Dilma e Lula sempre foi escolhido o mais votado, coisa que também não acontecia antes nos governos anteriores. E ainda por cima nós temos no Supremo 2 ministros que pedem vista e também fazem pedidos de destaque de forma bastante corrente. E o próprio presidente da República disse publicamente, em referência a Nunes Marques, ele falou, olha, pelo menos a gente tem alguém lá que se não dá para ganhar o jogo, dá para empatar porque ele pede vista. Falando publicamente isso, algo assim, uma interferência direta do Executivo e desavergonhada no Supremo Tribunal Federal. Então você vê esse aparelhamento na prática, quer dizer, é graças a isso que o governo acaba não sendo atingido por nada em termos de responsabilização judicial? Ô, Glauco, sua questão que você coloca é muito importante. É exatamente isso. E mais, eu sempre procuro lembrar isso. O discurso do atual ocupante da presidência da República no seu primeiro dia de mandato, em que ele falou que o politicamente correto tinha chegado ao fim. Não ia ter mais o politicamente correto. Então, e disse mais, que ia fazer uma nova política. Não é a nova política. Pode até ser a nova política em relação ao que estava sendo praticado antes, que de fato estava se tentando, né, fazer um país republicano, onde a igualdade e a transparência, né, é a base central. Mas essa nova política de Bolsonaro é exatamente a velha política, a pior política. É exatamente a política do compadrio. Né? E mais grave, é a política do compadrio, Glauco. Nesse caso, né, o compadrio ele tem um resquício de violência muito grande. Mas a de Bolsonaro é explícita, quando ele aponta a todo momento, durante a campanha eleitoral, durante o seu governo, a arma para o cidadão. Ele ameaça a sociedade o tempo inteiro. Então, quer dizer, a sociedade vive sob coação. Então, essa nova política, essa velha política do toma lá da cá, na qual o Procurador-Geral da República parece que dá esse encaminhamento ao engavetar, né, diversas apurações feitas, uma apuração feita pela CPI, por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado, e outras, né, apurações que foram feitas. Só para lembrar o caso, o afastamento, né, do seu compadre Moro, do seu compadre Sérgio Moro, do governo, se deu sob uma acusação de favorecimento na Polícia Federal para proteger o clã do presidente da República. E o que aconteceu? Esse ex-juiz, né, suspeito, né, foi ouvido pela Polícia Federal e nada deu. Então, Glauco, na verdade, é muito ruim tudo isso que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Eu vejo que tudo que foi feito depois de 2013, né, que conduziu ao impeachment indevido da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que levou ao esvaziamento da Constituição Federal de 1988, depois de tudo isso, né, conduziu o Brasil a um estado, né, deplorável, em todos os sentidos, não só político, mas como social, econômico e o mais grave, Glauco, a moral. A moral do nosso povo foi jogada exatamente na lata do lixo, infelizmente. Então é isso, quer dizer, temos instituições que não respondem, temos um país exatamente mergulhado no caos. E o bolsonarismo é representação de tudo isso. Bolsonaro e todos os seus seguidores, e os que o apoiam, o que é o de pior que tem na política brasileira. O que nós estamos vendo hoje é exatamente o que ocorre no parlamento brasileiro. Então é muito, muito grave quando um presidente da República anuncia que um ministro
da Suprema Corte, um juiz que deve ser independente, ele já anuncia qual vai ser o movimento desse juiz, o que esse juiz vai fazer. Quer dizer, parece que conversou antes com o juiz. Ele fala isso declaradamente, de uma forma aberta, Glauco. Então, quer dizer, isso tudo é deplorável no país que nós estamos passando. Quer dizer, na verdade, nós vamos ter que reconstruir efetivamente o Brasil em bases sólidas, porque tudo que aconteceu, né, fazer acordos como foram feitos no passado, né, com o regime militar, que foi cruel, sanguinário, tem que ser dito isso com toda clareza, e que agora nós vemos os deboches, não dá para fazer acordo, Glauco, infelizmente. Eu tenho essa posição. Eu entendo, né, que no Brasil as pessoas têm a visão de governabilidade, mas essa governabilidade por meio de acordos, como tem ocorrido até aqui, só tem nos levado a uma situação trágica. Nós deveríamos estar numa posição melhor no concerto das nações. E cada vez que passa, estamos ficando pior. E o que é mais grave, Glauco, é que o fascismo, hoje no Brasil, ele corre de forma livre pelas ruas do país. E nesse aspecto do fascismo correndo livre nas ruas, Folena, hoje a gente vai ter o STF julgando a ação penal 1044 contra o deputado federal Daniel Silveira por conta dos ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal cometidos ali entre o final de 2020 e início de 2021. E na prática vai ser o primeiro julgamento sobre ataques às instituições que marcam o governo Bolsonaro, que são, na verdade, fato corriqueiro durante esse governo atual. Você acha que esse julgamento vai acabar sendo emblemático e vai dar uma medida sobre a capacidade das instituições reagirem a esses ataques sofridos por elas mesmas e pela democracia formal no Brasil, Folena? O Glauco, esse julgamento vai ser fundamental. Fundamental. Inclusive, né, para a própria, diria, a própria firmeza e manutenção do Supremo Tribunal Federal e das eleições. Por quê? Bolsonaro, como eu disse, desde o primeiro dia de governo, ele ataca sistematicamente a ordem constitucional, a democracia. Ele, antes de ser presidente e depois de ser presidente, já no curso do cargo e até agora, ele defende a tortura. Ele nunca escondeu que era defensor da tortura e de torturadores. Ele é defensor do regime autoritário. Ele é defensor da ditadura. Tudo isso atenta contra a ordem constitucional, com muita clareza. A Constituição de 1988, ela veio para consagrar uma nova ordem democrática, republicana, depois de 21 anos de ditadura. E o Bolsonaro é a representação do passado, do velho regime ditatorial e de todas as mazelas que esse regime produz. E ele, Bolsonaro, sistematicamente se coloca contra a ordem constitucional, contra as instituições. Se colocou contra o parlamento, mas conseguiu fazer um acordo com o parlamento para não ser cassado, entregando o poder ao centrão. E com isso eles governam lá num presidencialismo misto, né, que o parlamento conduz lá o orçamento, faz o que bem quer, né, faz o que bem quer, privatizar o orçamento público. E, por outro lado, você tem o governo que ataca o tempo inteiro as instituições. E quem até então tem assegurado, de alguma forma, alguma manutenção da Constituição de 88 da ordem democrática? Foi o Supremo Tribunal Federal. Tem sido o Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro dia do governo de Bolsonaro. Mais recentemente, nós verificamos, durante a pandemia, o que o Bolsonaro aprontou. O que ele aprontou durante a pandemia. E o Supremo Tribunal Federal garantiu a saúde da população, garantiu uma tentativa de se manter o máximo de salubridade para que as pessoas pudessem ter um mínimo de garantia durante esse período. Que Bolsonaro não queria absolutamente nada. Ele se colocou contra tudo. E que, como ele disse, que se dane a morte das pessoas. Eu não sou coveiro. Então nós temos mais de 661 mil brasileiros que morreram em consequência da Covid e muitas mortes poderiam ter sido evitadas. E o Supremo Tribunal Federal foi o que garantiu
a Constituição, segurando ela firmemente contra o governo Bolsonaro. E nesse período, Glauco, o que nós vimos? Ataques ao Supremo Tribunal Federal. Manifestações em Brasília de confronto ao Supremo Tribunal Federal. Fogos de artifício foram direcionados para o Supremo Tribunal Federal. E muito bem, esse deputado, que vai ser julgado hoje, se colocou abertamente, né, contra o Supremo Tribunal Federal. Tem 3 acusações, se eu não me engano, contra ele, gravíssimas. Né? A primeira, coação no curso do processo, que ele fez, ele não escondeu-se de ninguém, inclusive já tinha sido preso e afrontou os ministros, o ministro relator, afrontou o tribunal, afrontou autoridades policiais quando foi fazer o exame de corpo de delito, quando ele foi recolhido à prisão preventiva. Muito bem, para mim está caracterizado esse delito. Tem mais os delitos, né, relacionados à incitação, à animosidade contra as Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal, tentativas de impedir o livre exercício dos poderes, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. São acusações, todas elas, né, relacionadas ao Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal, hoje, se mantém firme, inclusive os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. Porque até eles poderão, dependendo desse julgamento, serem desautorizados. Todos eles. Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral e a próxima eleição. O que mais me preocupa, Glauco, tá? Eu tenho certeza que, imagino que o Supremo deva dar um encaminhamento adequado, como tem dado até aqui. Mesmo sabendo que a Câmara dos Deputados já se colocou contra o Supremo, claramente contra o Supremo, o presidente da Câmara e um grande número de deputados que fazem parte desse centrão. Muito bem, Glauco, o Supremo vai dar a resposta. Eu acredito que dê a resposta adequada, que ele vai fazer o julgamento mais tarde. Mas o que me preocupa, Glauco, é que a quem interessa esse estado de destruição do Brasil e que o fascismo seja gestado aqui com tanta vibração? A quem interessa isso? Isso não interessa ao povo brasileiro. Isso não interessa às instituições brasileiras. Eu acredito, Glauco, sinceramente, que eu acho que até a classe dominante brasileira, que é muito servil, que baixa muito a cabeça para o colonialismo, também não interessa. Então, alguém está interessando esse tipo de comportamento, que o fascismo prevaleça no Brasil. Eu hoje, Glauco, olhando à distância e vendo o que está ocorrendo na Ucrânia, a movimentação de fascistas na Ucrânia, dentro das instituições, me preocupa muito o que está ocorrendo no Brasil e que poderá agravar. Nesse momento, nós temos fascistas à frente de cargos no governo e à frente de instituições. Mas ainda não temos um Estado fascista. Não temos ainda. Mas, do jeito que a coisa está caminhando, se nós não dermos um freio muito forte, as coisas poderão se agravar. E fico muito triste, Glauco, ao ver comentários, né, de autoridades constituídas, né, inclusive que foram do serviço militar, fazer graça com relação à tortura, debochar com relação à tortura, o assassinato de pessoas. Isso é lastimável, inacreditável que num país essas pessoas possam estar ocupando cargos e um silêncio total, como se nada tivesse acontecido. O país não se mobiliza, por muito menos, Glauco, por muito menos, né, tirar uma presidente da República do poder sem ter praticado nenhum delito. Fizeram um escândalo nesse país, um escândalo. Agora, por pessoas que debocham da morte, debocham do autoritarismo, inclusive mandam coroa de flores pela democracia para pessoas que foram favoráveis à ditadura, violentas e truculentas, ninguém fala nada. É muito triste a situação do Brasil de hoje, Glauco, infelizmente. Em relação à derrubada da presidenta Dilma, nem foi por muito menos, né, Folena? Foi por nada, em termos de responsabilização ali, foi por nada. Por nada, fato, por né? nada. Perfeito. Folena, queria agradecer demais a sua participação, a sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. E um bom feriado para todos aí, na medida do possível, diante de tanta coisa difícil que nós estamos passando nesse país, Glauco. Igualmente.
Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.